Oi, Fezinho, que saudade de você. Que eu tô. Hum. A gente vê por aqui. Tudo bem por aí? Espero que você esteja bem. Oi, Gardênia, a mãe do Deus Inei, tão ativa, tô adorando isso. Muito bom, Mães Unidas nas campanhas, tá legal isso. Linda. Ó, e aí o Rinaldo chegou aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Rinaldo aqui pra gente conversando. Pode mandar bala. É isso aí. É, Bora. bora, bora. Eu fiz alguns avisos aí antes da live, eu vou até reforçar esse aviso, que a gente hoje vai tratar da tragédia social do coronavírus, diante da Aham. falta de liderança aí do nosso governante. Eu acho que o governo do estado e a prefeitura estão preocupados e estão fazendo coisas, mas nosso presidente está aí, né? No melhor estilo Run for Your Lives, que eu não vou fazer nada aqui. E eu acho que a minha proposta é a gente ouvir a história da periferia, ouvir quais são as dificuldades para a gente tentar buscar soluções. Claro. Soluções que sejam factíveis por nós mesmos, diante da falta de liderança, e também o que é razoável a gente cobrar e pressionar nossos legisladores aí para a gente tentar resolver. Essa é a minha ideia. Então, eu Certo. já dei um aviso para as pessoas que se vocês estão muito angustiadas com essa situação, meu jeito de lidar com a angústia é tentar buscar tentar buscar a solução. Mas tem gente que vai ouvir essas angústias e vai ficar mal. Então, se você vai ficar mal, não vamos botar a saúde mental em risco. Essa é uma primeiro aviso. E aí eu queria dar a Certo. palavra para o Rinaldo aí, para ele se apresentar para a galera, para ele falar, enfim, Ok. e trazer Boa aí para tarde. gente as ideias da perifa. Boa tarde. Meu nome é Rinaldo. Sou rapper. Estou como porta-voz da rede aqui em Itapecerica. E antes de eu começar a minha fala, eu queria colocar aqui alguns números que eu peguei, fui dar uma olhada. E o Celso Ataíde e o Renato Meirelles colocaram uma pesquisa do Data Favela e Locomotiva, muito importante. É uma pesquisa detalhada, né, ao qual ele fala que a favela sofre com tudo isso muito mais do que as pessoas que moram nas comunidades periféricas, sem ser a favela. Eu queria deixar uns dados aqui que eu copiei, né, eu escrevi para compartilhar com vocês. 50% dos moradores das favelas brasileiras têm filhos, então isso já é uma questão, uma problemática, porque os filhos eles precisam de todo o apoio. Primeiro fator. Depois, 47% dos moradores da favela são autônomos, sendo que 19% tem carteira assinada, 19%, tá? Só 19%. Seguindo mais adiante, 54% estão preocupados com o trabalho, isto é, eles não sabem o dia de amanhã se vão ser despedidos, se vão continuar, o que vai acontecer, futuro incerto. 78% conhece alguém que já teve diminuição de renda por conta do corona, tá? Isto, eu estou falando esses dados na favela, nas favelas, na sua grande maioria. E a maioria afirma que o cuidado com as suas famílias seria prejudicado se tivessem que ficar em casa sem renda. É a grande maioria. 60%
afirma que o alimento seria prejudicado se precisasse permanecer em suas casas. Olha só, 63%. 86% teriam dificuldade para comprar comida. Isto é, então é uma parcela, uma população que está sendo esquecida, não está sendo debatido o fato de ajuda humanitária a esse povo, e dando uma ênfase maior aqui, ó, que eu peguei também, que o Celso Ataíde fala sobre isso, que 119 bilhões por ano a favela movimenta, isto é, muito dinheiro, muita grana. Então, o que a gente pode... Eu quero fazer essa provocação. O que nós podemos fazer? Porque ninguém está preocupado minimamente com este povo. Eu estive vendo também que 7 mil pessoas no estado de São Paulo estão em condições de rua, né? Então, nós precisamos se movimentar, nos unir, para que a gente possa fazer um projeto de lei, talvez uma PL, talvez algo que possa, desse povo aí que está em risco, ok? Então, eu sugiro a gente, em muitas mãos, trabalhar neste quesito aí, de fazer alguma coisa, ou a gente conversar com pessoas que podem, empresários, pessoas que têm condições de trazer ou doar alimento ou algo desse gênero. Entende, Mariana? Então, assim, é alarmante demais, porque o povo que está, ou melhor, o povo de baixa renda e o povo que trabalha, ele não tem a CT assinada, ele está com dificuldades. Ok? Sim. Então, Eu acho, Rinaldo, bom, diga. Não, só ia concluir, pode falar. Não, conclui. Não, eu creio que agora é a hora de a gente começar a nos movimentar, porque está tudo incerto. Nós não sabemos, na verdade, o toque de recolher foi decretado. Mas o toque de recolher foi decretado, e assim, fazendo uma observância, né, com isso, o Estado ele é responsável pelo nosso bem-estar. O Estado é responsável, entende? Então, a gente tem que pegar e pressionar, tensionar esse fator, porque senão ninguém vai fazer isso. E todos vão esquecer deste povo. É isso. Sim. Não, eu acho que... obrigada pelos números que você trouxe aqui, acho que são números bastante importantes. Eu queria, de novo, mais uma vez, alguém falou quando eu propus essa live, alguém falou da população de rua, eu queria referir todo mundo que está preocupado com isso ao Vinícius, que também é herdeiro de São Paulo, que é do projeto de São Paulo Invisível. Eu acho que ele está com essa preocupação e ele que está liderando isso. Eu acho que é melhor ele, que é um especialista. Eu acho que cada um, nessa hora, devia... a gente fica no nosso quadrado, né? Meu quadrado sempre foi o do desenvolvimento econômico, sempre trabalhei com empresas, sempre trabalhei na parte de economia e arcabouço jurídico econômico para emprego. Então, acho que essa é meu foco. Acho que a gente tem que... Então, eu vou me referir, quando a gente falar de população de rua, busquem o Vinícius Lima, que está aqui no Instagram como @spvinicius, se não me engano. Eu já botei ele ali no link, mas depois eu deixo para vocês qual é o link da página dele, que eu acho que é importante. E eu acho que aqui a gente tem que pensar mesmo, Rinaldo,
como a gente vai lidar, principalmente os 19% da CLT, a gente está tentando proteger aí, a MP do Bolsonaro tinha tido essa ideia brilhante de suspender os contratos de trabalho, ele já voltou atrás, porque isso era um absurdo. Então, as pessoas que têm CLT, de certa forma, estão aí garantidas, mas me preocupa muito os 47% de autônomos e as pessoas que estão desempregadas, e a gente sabe que a quebrada, não só a favela, mas as comunidades periféricas também sempre foram relegadas, né, nas políticas de desenvolvimento econômico, e sempre foi uma comunidade que se vira nos 30, né? Não tem emprego, eu faço aqui o bico. E o biqueiro é a pessoa que, para mim, nesse momento, é a pessoa mais vulnerável, porque os autônomos, embora estejam vulneráveis também, o governo até esboçou alguma coisa que é a porcaria do voucher de R$200 que não dá para nada, mas ele está no radar, né? Mas eu acho que a gente também tem feito um trabalho de, por favor, quem conta com esses empregados autônomos, as empregadas domésticas, principalmente, os jardineiros, motoristas, continuem pagando o salário, né? O salário das empregadas domésticas, e eu vou, né, dos empregados domésticos como um todo, estão no nosso orçamento. Nós, quanto tempo a gente aguenta pagar sem receber o trabalho? Meu, a gente aguenta pagar para sempre. A menos que a gente tenha a nossa diminuição do trabalho também, que isso também vai ser uma preocupação da gente falar das cadeias, né? Então, a pessoa que é empregada que vai ter o salário diminuído pela metade. Então, também não julguemos as pessoas que também vão sofrer aí com os seus impactos, mas não havendo impacto no seu rendimento, é muito importante que a gente continue pagando, mesmo que a gente não receba o serviço. Até porque a gente está trancado em casa e a gente pode lavar nossa própria privada. Isso eu acho fundamental, a gente partir desse pressuposto. Eu tenho visto, Rinaldo, eu queria que você me dissesse, porque você separou aí, né, favelas e comunidades periféricas, e você apresentou suas preocupações com as favelas mais do que as comunidades periféricas. Eu acho que para o público que está aqui, eu acho também importante a gente explicar qual que é essa separação e por que você separou isso. E eu tenho visto algumas atividades das próprias comunidades em direção às favelas, né? Eu acho que a gente ontem falou de Paraisópolis, aí dos líderes comunitários que estão trabalhando as favelas, e eu queria ver como é que a gente vai entender também as comunidades periféricas, que também me preocupa. Então, eu queria que você me dissesse isso aí, qual que no seu entendimento, qual que é a diferença e como que você tem visto esse movimento das favelas de auto-organização. Na verdade, existe uma preocupação, existe também um povo trabalhando dentro das favelas, porque, assim, se você for olhar como um todo, a favela tem as suas subdivisões, tem as suas divisões, tem pessoas também, num todo, não é toda a população da favela. Por exemplo, Paraisópolis já é uma favela organizada, porque há muito tempo é a maior, né? Heliópolis também tem uma organização tremenda. Tem pessoas que fazem um trabalho social lá em Paraisópolis e também em Heliópolis. Eu estou falando sobre as outras favelas. Por exemplo, eu moro em Itapecerica da Serra. Então, são micros favelas, né? São pequenas favelas que têm
digamos, 300 moradores ou 200, tá? Perdão. Então, a separação que eu faço é a pessoa que mora na periferia, ela propriamente dizendo não é da favela, é da comunidade, que é uma pessoa que paga aluguel, não que o da favela não pague, é uma pessoa que trabalha com a CLT ali, tudo certinho, tá? Tem a sua vida regrada em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu questiono a questão da pessoa que mora na favela em situação de risco. O que é situação de risco? Por exemplo, a pessoa que trabalha no mercado informal, que vende suas coisinhas no Brás, na Santa Ifigênia, e traz seu ganha-pão, né, todos os dias. Então, assim, esta pessoa, o que fazer com esta pessoa? O que fazer com essa pessoa? O pai de família que tem 3 filhos, a mulher até trabalha, digamos que a mulher dele até trabalha, mas ganha R$1.000, tá? Aí tem que comprar o alimento, tem que pagar alguma coisa, e aí não tem condições. Então, essa separação que eu faço, o governo ele poderia ter esse entendimento, tá? Ter esse entendimento. Como eu disse anteriormente, em Itapecerica tem pequenas comunidades de favelas pequenas, né? Que a gente poderia fazer um estudo mais aprofundado com os líderes, com os vereadores, com as pessoas que estão aqui no poder, de trazer algo, né, para essas pessoas, fazer um cadastro, não esperar que a catástrofe chegue, porque o que aconteceu foi para você ter uma ideia, quando chegou a catástrofe digamos assim, Katrina, essas coisas, do outro lado do mundo, eles se manifestaram antes, né, para poder ajudar as pessoas. Eles se entraram na frente, pensaram na frente. Aqui precisou morrer um monte de gente para que a pessoa falou, não, peraí, esse negócio é sério, essa coisa é séria, essa coisa mata mesmo. Então, até quando não estava uma calamidade pública, não se espalhou, e note, e o que faz também espalhar a notícia ruim é a própria comunidade, as pessoas, porque elas ficam em pânico. Então, enfim, e aí a gente precisa se antecipar o problema. Se antecipar o problema. Eu não posso esperar meu filho pedir um pão, né? Ele vai pedir um pão, porque ele tem a regra dele, ele tem que comer, ele tem que se alimentar, enfim, eu preciso comprar um alimento, então eu estou me antecipando. E a mesma regra vale para tudo na vida. Então esse governante, os legisladores, os vereadores, os deputados, enfim, toda essa cadeia de poder, eles precisam se antenar e se antecipar. E o que eu falo e o que eu penso agora sobre isso, desculpa o barulho. Desculpa o barulho. Imagina, aqui também. Estamos Olha em só, home office. Home office tem barulho. O que acontece? Eu acho que a gente precisa se unir mais e traçar um plano de estratégia. Um plano de estratégia para que mais pessoas morram. Se o cara não morre do corona, do Covid, ele vai morrer de fome. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão? Eu vejo uma única saída, que a gente possa tocar o coração das pessoas, a gente possa, como trabalho também político, porque político é a gente também se interagir com as pessoas, né? E tentar fazer algo nesse sentido de recolha de alimentos, utensílios domésticos, e tentar também cadastrar as famílias
que mais necessitam, porque não pode ser a coisa assim, a Deus dará, a bagunça, né? Eu já vi muito disso. Você colhe alimento, aí o cara vai lá, 3, 4 famílias, pega um montão e vai embora e Sim, deixa o outro, né? Então, eu acho que é nesse sim. sentido que a gente precisa se organizar, precisa se estruturar, precisa se antecipar, precisa estar na proatividade para que isso não vire uma coisa pior ainda. É isso. Rinaldo, eu acho que dessa sua fala, acho muito importante. O governo tem usado os cadastros, normalmente, os cadastros do Bolsa Família, ou enfim. E a gente até tem uma preocupação institucional aqui, que tem alguns cadastros que pensam que usam, né, a cidadania, e eu vou dizer que a cidadania institucionalizada, que é a questão da eleição, dos votos, né? E a gente teve um Sim. monte de título de eleitor agora cancelado por conta da biometria, e a gente não vai poder, enfim. Estou falando de uma burocracia que existe para verificar esses direitos e que, nesse momento, eu acho que todas essas burocracias caem por terra. Porque eu acho que o Certo. direito é um direito constitucional da vida digna e aí é um direito básico de alimentação e saúde, né? Que eu acho que, pelo que eu entendi da sua fala, é isso que a gente tem que se preocupar agora. Certo. Comida e saúde, né? Para essas Certo. pessoas. A Com gente já certeza. tem, e eu também já fiz esse aviso aqui, que não é minha especialidade tratar das questões de saúde. Eu acho que a gente tem que ouvir o governo para isso, nesse momento. Mas, enfim, acho que a favela ainda vai oferecer para a gente muitos desafios sobre como isolar doentes com pessoas que moram 5, 6 no mesmo cômodo. E a gente está tendo uma coisa de falta de máscara mesmo no universo. O governo já determinou que os presídios passem, em vez de costurar bolas, passem a produzir máscaras. E isso eu acho que foi Legal. uma boa jogada. Acho que foi bem legal, porque isso vai ficar pro pessoal de saúde. Acho que a gente precisa ter a consciência de quem é que precisa usar máscara. Não é todo mundo que tem que sair de máscara por aí. Mas, por exemplo, eu vejo nas favelas essa importância de 5, 6 pessoas no mesmo cômodo, um em isolamento com o coronavírus, todos os outros teriam que estar usando máscara porque estão lidando com o doente. Sim. Então, se me permite resumir aqui, o que eu acho que a gente, nesse momento, é uma questão de cadastro familiar das pessoas, Sim. tanto da favela, mas eu não excluiria as comunidades periféricas. Eu acho que as favelas são, obviamente, é o que vai ter mais gente no cadastro. Mas as comunidades periféricas também vão contar com isso, porque ali também tem muita gente. Talvez os números se invertam um pouco, mas a gente vai ter ali muita gente autônoma também. Estou pensando naquele profissional liberal que estava melhor, que pôde sair da favela, mas que é o pintor, o empreiteirinho, né? Que não é o empreiteirão, mas que é aquele cara que tem ali a sua empresinha de reforma, né? E como que esse cara vai poder sobreviver nesse momento, né? Também é uma pessoa de situação de risco. Então, eu acho que a gente precisa fazer o cadastramento e me veio aí essas duas preocupações iniciais, que é o alimento e os kits de saúde que a gente sabe que essas pessoas precisam ter acesso, que é sabão, álcool gel, máscara eventualmente, né? E aí a gente vai ter um problema também de Estado aí, né, Rinaldo? Eu acho que como é que está a situação dessas favelas e das comunidades em termos de saneamento básico? Água na torneira, que isso também é importante. Você tem aí Tá. uma ideia? Eu tiro por base, aqui onde eu moro,
tem um bairro chamado Recreio Primavera, que está em construção, e ali é uma população muito carente, as pessoas são muito pobres, né? E já foram até procurarem o líder da associação em relação a pedir alimentos e ajuda. Então, assim, eu não tenho em minhas mãos os dados assim de saneamento básico, essa situação eu não tenho. Mas eu posso te dizer Sim. que, na verdade, esse problema já vem se arrastando há décadas. É de agora. Vai sendo empurrado para as extremidades, vai sendo empurrado e largado de mão. E quando surge um problema, a primeira situação é que eles fiquem abandonados e isolados, né? E para você ter noção, algumas dessas pessoas, dessas comunidades, trabalham em locais, né, que têm contato com outras pessoas. Então, o isolamento é um preconceito, digamos assim, muito cruel, porque você cuida do seu umbigo e o resto que se exploda. Isso aconteceu com o povo negro também, com a população negra, ao qual eles foram retirados do centro, espalhados por toda São Paulo, né, e isolados nesses lugares, e houve um linchamento, né, por conta de que as pessoas começaram a crescer, as gerações começaram a vir, enfim, os problemas começaram a aparecer, os governantes não deram a atenção devida. Então, são vários fatores, Mário, vários fatores que não dá para elencar, não consigo mensurar o tamanho desta problemática. Mas o que a gente pode fazer como pessoas, né, que a gente se preocupa, nós nos preocupamos com o próximo, com as pessoas que estão aí sofrendo, a gente precisa fazer o mínimo possível, a gente precisa fazer o mínimo, né? E digo de novo, tocar os corações das pessoas. Eu sei que as pessoas estão com medo. Cara, foi um absurdo. Você vai no mercado, as pessoas estocando alimento por uma palavra. Então, assim, ela estoca o alimento, fica de boa em casa e o vizinho que se lasca. Entende? E o vizinho que se lasque. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Nós precisamos quebrar essa cadeia de egocentrismo, essa cadeia de que as pessoas elas não precisam ajudar o próximo. Tá? Isso é um fator. Agora, o que a gente precisa fazer como líderes? O que a gente precisa fazer? É isso que nós estamos fazendo, né? Vai na live, a gente conversa com pessoas que têm o poder de tomar a decisão, enfim. E eu já estou conversando com a secretária e ela se dispôs a falar com o prefeito para que ele venha a nos ajudar. Eu temo, porque assim, em questão mais abrangente, a gente não consiga fazer essa ação, porque demanda muito trabalho, entendeu o que eu digo? Eu digo assim, ó, o que eu quero, o que eu penso em fazer é atingir essas pequenas comunidades que estão ali, porque, lógico, eu não vou conseguir, eu não tenho poder para fazer uma coisa ampla, mas eu estou aqui em Itapecerica. Então, se a gente conseguir fazer uma ação em 400 famílias, e eu acho que já é muito, difícil, perdão, é difícil, mas eu acho que já está de boa valia, entende?
Compreende o que eu digo? Não conseguimos fazer uma ação burocrática, ao qual você falou, porque demanda tempo e demanda o quê? Burocracia, demanda pessoas para poder fazer isso. Precisa boa vontade de vereadores e pessoas que têm o poder na mão, e isso é difícil porque nós estamos em tempo de eleição, período eleitoral, ao qual as pessoas usarão essa máquina para benefício próprio, e nós temos ciência disso. Isso é notório, notório. Então, a gente tem que fazer o quê? O micro. O micro é ali, comunidade pequenininha, ribeirinha, que está ali. É isso que a gente precisa fazer. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Sim, sim. Mas sabe, Rinaldo, eu posso ser uma pessoa meio... Eu sou otimista. E eu acredito muito, eu estou na rede justamente porque eu acredito muito na vida em rede, sabe? Eu não gosto desse nosso hábito de ficar esperando uma posição de um governo que nunca vem. Porque nós não temos, até hoje, nunca tivemos. Nós tivemos governos melhores ou piores, mas nós nunca tivemos um governo que fosse que efetivamente olhasse para a população, que não fosse isso de uma forma também populista, né? Que fosse de uma forma organizada. Tivemos pessoas melhores, enfim, acho que mas sempre tudo muito precário, tudo muito... e acho que a gente não tem que votar nas pessoas e achar que a resposta vai vir de lá. Eu acho que a democracia representativa é o melhor que a gente tem, mas que nós, como sociedade, precisamos também agir, né? Eu acho que a gente precisa se unir, e acho que para mim, essa que está sendo a lição um pouco do coronavírus. Eu espero que seja essa lição do coronavírus para todos nós. E aí eu estou tentando, a partir de hoje, eu vou tentar pesquisar o que é o mínimo que a gente tem que cobrar do governo. Eu acho que a gente tem que cobrar do governo nesse momento, sim, políticas de auxílio. Eu tenho algumas ideias, como, por exemplo, a gente tem feito aí, e o empresário que foi à Bahia o nosso exemplo principal aí, né? A gente tem aí uma busca de punição das pessoas que estão propagando contágio. Então, esse cara foi até a Bahia lá e contagiou, levou o coronavírus lá para a Bahia. A gente tem falado, o cara foi preso. Por exemplo, no nosso Código Penal, a gente admite penas alternativas. Um cara desse, para mim, não tem que ser preso. Ele tinha que ser condenado a pagar 10 mil cestas básicas. E essas cestas básicas serem... né? Esse cara tinha que ser condenado a pagar a cesta básica. E a cesta básica ser distribuída para essas famílias que estão em isolamento e não têm acesso a dinheiro. A gente tem dentro do próprio sistema do coronavírus aí jeitos de fazer essa transferência de renda. Ou, né, se não ajuda por bem, então você foi lá e contaminou, então você vai ajudar a pagar as pessoas, né, a auxiliar as pessoas que estão... Por outro lado, a gente precisa reconhecer que é justamente na favela e nas comunidades periféricas que estão o maior contingente de serviços essenciais desse momento. A gente não pode se esquecer que lixeiros, pessoal da limpeza, caixa do supermercado, delivery, são essas pessoas que são, hoje, talvez, as pessoas mais fundamentais nesse momento de isolamento. E essas pessoas estão aí nas favelas e nas comunidades periféricas. A maioria delas. Então, como que a gente vai trabalhar
o apoio a essas pessoas que não estão podendo fazer o isolamento, mas, por outro lado, tem trabalho, graças a Deus, né? Mas tem o contato, estão aí em risco e voltam para suas casas, nessas casas com 6, 7 pessoas no mesmo cômodo. Então, para mim, e essa parte, tem uma parte que só o governo vai poder fazer. Mas tem uma parte que a gente não vai precisar do governo. Ou a gente não pode só contar com o governo, digamos, né? Porque a gente precisa contar desse governo. E aí eu estou pensando em ações que nós podemos fazer nessa situação de cadastramento e distribuição de alimento, kit de saúde e água. Além da conscientização para as pessoas não fazerem estoque de máscara, não fazerem estoque de álcool gel, não fazerem estoque de comida. O seu vizinho também precisa, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que bater na tecla. Tem que bater na tecla do fato de que é isolamento social para quem pode, né? Existem ações aqui que são fundamentais, como eu já falei dos serviços essenciais, mas tem pessoas que nesse momento não estão podendo também se isolar socialmente. E a gente tem que cuidar para que essas pessoas ou passem a poder, né? Ou continuem caminhando, e acho que esse é o principal esforço que a gente tem que fazer, garantir o transporte público seguro para as pessoas que são da linha de frente, médicos, enfermeiras, pessoal da limpeza, de novo, pessoal do supermercado, pessoal dos serviços essenciais. Garantir isso um pouco, Rinaldo. Acho que se a gente fizer por 10 pessoas, por 10, eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha da gente individualmente, sabe? Hoje o que eu posso fazer é pagar a minha funcionária e deixar ela em casa. Eu mesma estou em isolamento, eu não estou podendo ir para a rua. Se eu pudesse, eu estaria lá, eu mesma comprando e distribuindo cesta básica. Eu não posso, porque eu sou grupo de risco. Eu tive uma embolia pulmonar, não posso folgar aqui com o pulmão. Então, o meu papel está sendo de buscar soluções e ser esse hub. Por isso que eu queria ouvir você primeiro, para a gente entender quais são as urgências e para eu separar aqui o que eu vou cobrar do governo, o que eu vou cobrar. E eu acho que esse é o papel, Rinaldo. Acho que a gente podia fazer mesmo uma mobilização das comunidades e, a exemplo do que as favelas organizadas, como você falou, né? Estão fazendo. Sim. Organizar os que não são organizados. Vamos ver o quanto a gente consegue chamar pessoas para organizarem as suas comunidades e fazerem os cadastros para a gente poder organizar, de repente, essa distribuição de alimento, kit de saúde e ficar de olho com as empresas de água, principalmente, né? Nesse momento, água, principalmente, porque eu tenho ouvido relatos de Tabuão e Embu, por isso que eu te perguntei daí de Itapecerica. Tenho ouvido relatos de racionamento de água em Tabuão e Embu. Então, isso não pode acontecer nesse momento. Certo. Mas, né? Como eu te falei, essa coisa já é um ciclo vicioso ao qual a gente não tem acesso. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu não poderia te informar como funciona toda essa cadeia, né, de poder que, por exemplo, o cara vai boicotar. Quem pode ter a chave mestra na mão, né, de poder chegar lá e fechar a torneira, entende? Sabe o que eu digo? Então o cara tem, tá calamidade pública, então para não ficar sem água, a gente vai lá e fecha um pouquinho a torneira,
enfim. A gente não tem o conhecimento de chegar a isto, porque não sendo, né, tão, tão promíscuo na minha fala, eu acho que a gente precisa o quê? Entender que a gente precisa começar a fazer aquele mutirão de ações, né? De ações, explicar para as pessoas como funciona, como que a gente pode chegar. Tem a lei que nos protege, mas geralmente a gente não consegue chegar nesta lei. É difícil, é difícil. Outra coisa, a gente se esbarra muito na questão fundamental de entender o processo, né, o processo ao qual a gente está inserido, do que, eu digo assim, no processo de poder mesmo. Então, assim, o cara, deixa eu dar um exemplo rápido, o cara vota no vereador, porque o vereador vai lá e faz uma pintura, ou dá uma dentadura. Isso é um ciclo vicioso. Como a gente vai poder barrar esse ciclo vicioso? Qual é o nosso papel como líderes para parar todo esse... Parar a gente não vai conseguir, eu digo a gente amenizar esse problema, né? Porque as outras gerações já estão aí. Você vê essa geração agora, como é que ela está? Entende? Então, eu estava em frente em casa aqui, eu moro num bairro tranquilo, de boa, um bairro sossegado. Meu bairro tem 500, 600 pessoas, muito tranquilo, muito tranquilo. As ruas limpas, tal, fechadinho, parece um condomínio o bairro. Parece um condomínio. E aí, a rua que eu moro é sem saída. Antes de ontem, tinha uma galera aqui com um carro, né? Eles empinando pipa, o carro no alto, no último volume, a galera sorrindo, brincando, bebendo e tal e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim, nós estamos deixando de ensinar as novas gerações, nós estamos deixando de nos preocupar com o que realmente nos aflige. Então, se a gente não ensinar essa nova geração, não falar com o pessoal acerca disso, não votar em pessoas que podem e têm acesso a essa nova geração, nós estamos perdidos, entende? Então, todo esse nosso trabalho, eu adoro isso quando você fala trabalho de formiguinha, porque é o que eu mais fiz na minha vida, toda a minha vida eu fiz isso. Toda a minha vida eu fiz isso. E eu gosto disso, porque assim te dá poder para você expressar seu pensamento e você ir atrás de pessoas que pensam igual ou semelhante a você. Então, se você tem um agrupamento de pessoas que têm o poder nas mãos e ela não enxerga o mínimo, fica difícil o diálogo, fica difícil. Então, esse trabalho de formiguinha é importantíssimo, porque você expressa o seu pensamento e aquilo que é importante para a periferia, para as pessoas. Então, você expressa aquela do tiozinho. Por exemplo, eu estou no meu bairro e falo, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas estão me vendo, as pessoas estão sentindo, estão no calor humano. Não agora, né? Mas as pessoas estão, saca? Isso é legal. A rede é fantástica nisso. A rede é maravilhosa nesse sentido. Quem dera as pessoas pudessem entender qual é o verdadeiro processo da rede, a verdade que a rede tenta trazer para as pessoas, de um partido que te dá liberdade de você trabalhar, que te incentiva você a trazer a sua consciência para um bem comum, né? Então, assim, o nosso trabalho maior vai ser esse, de conscientização, de tentar tocar as pessoas, falar assim, irmão, você tem que... É igual quando as escrituras lá diz, né, que o cara, se ele não tinha... Por isso que eu gosto do Antigo Testamento, né, como um fato de historicidade, que ele diz assim, ó, o cara, quando não tinha uma quantia, ele ia lá... Não, desculpa, na verdade é Novo Testamento, né? Mas, enfim, o cara, ele não tinha nada, ele ficava ali e o líder, que era o sacerdote,
recolhia, né? Então, se você tinha 2 fazendas, para que você ter 2 fazendas, não? Você ia lá, depositava uma no pé do líder e o líder distribuía. Se você tinha 15 vacas, para que 15 vacas, mano? Não tem. Por que 15 vacas? Você pegava uma quantia, deixava com o líder, e o líder. Então, aí o Novo Testamento vai dizer que nenhuma coisa lhes eram em comum, né? Que ninguém passava necessidade. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Então, o que eu acho é que as pessoas estão dando mais valor ao ser e ao ter do que ser, né? Ser uma pessoa do que ter. Então, ou melhor, ao contrário. Então, eu preciso ter algo para eu ser visto, ser lembrado. Eu preciso falar que eu sou a pessoa ali e tal. Enfim, toda essa cadeia destrutiva, né? Então, a gente, lógico, que a minha geração, a nossa geração, não vai ver tantos benefícios, mas nós vamos dormir em paz, eu e você, porque nós cumprimos a nossa missão, entende? Nós É cumprimos a isso. nossa missão. Meu, é só isso. Ah, essa live tem 5 pessoas, né? Não sendo, Agora. não sendo meio taxativo aí, no modo de falar, se você vai para uma live que tem uma pessoa mostrando o seu corpo, tem 355 a 1000 lives. Então, o que é importante? Esse trabalho, o que é importante? Esse trabalho é importante. Porque amanhã, mais tarde, o cara vai falar, é mesmo, né? Puxa vida. Então, eu penso assim, eu quero ser lembrado como? Ou eu vou ser lembrado como? Eu vou ser lembrado como um tiozinho que está ali, correndo atrás, né? Da família lá do cara. Porque eu passei fome, eu passei necessidade, eu sofri. Então, tem gente que não pensa dessa maneira. Tem gente que pensa, eu sofri, eu quero que o outro se rale, entende? Eu quero que o outro se dane. Mas não, meu pensamento é ao contrário. Eu sofri, eu não quero ver o sofrimento do meu irmão ali. Eu vejo o sofrimento nos olhos das pessoas, das comunidades, o medo, o pânico, o pavor de ele chegar em casa não ter um pão, entende? Eu já vivi isso. Então, eu sou o maior desgraçado se eu não conseguir falar aquilo que eu acho que a gente pode fazer e guardar para mim isso e morrer com isso. Eu acho que o inferno seria para mim isso aí, se resistir tudo isso, tá? Eu acho que esse é o inferno verdadeiro. Então o cara vai com conhecimento, o cara morre cheio de conhecimento, não ajudou ninguém, não beneficiou ninguém, não tocou o coração de ninguém, só prejudicou. Que vantagem você e eu teríamos em fazer isso? Nossa vantagem é o quê? De ficar com a mente plena, coração tranquilo, dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo, que a gente possa fazer essas ações. Então, retornando, olha só, puxa, 63% de pessoas afirmam que a alimentação seria prejudicada se permanecesse em casa. Você tem noção do que é isso? Nós temos noção. Nós temos noção. Então, é algo muito dolorido isso. É muito dolorido. Então, assim, só abrindo um parênteses aí, eu lembro de uma época da minha vida, há muitos anos atrás, que eu acordei um dia e o meu filho falou, pai, você tem pão? E aí, eu não tinha 10 centavos. Na época era 10 centavos o pãozinho, ó. Não tinha 10 centavos para comprar um pão. Então, e eu me vejo nessa situação. Quando eu estou conversando com você, a minha mente vai nessas pessoas, nessas famílias, entende? E aí eu me sinto o mais desgraçado, o mais infeliz do ser humano, que eu não posso fazer nada. Então a gente precisa fazer essa ação aí, contagiar um ou outro, para que essa pessoa pelo menos tenha um pão dentro de casa para dar para o seu filho e comer e sobreviver ao dia anterior. Sim. Dia Mas eu acho isso, Rinaldo, a gente pode fazer. A gente pode fazer sim, como seres políticos que somos. Você aí, porta-voz da rede de Itapecerica, eu como porta-voz do estado de São Paulo, da rede. Eu acho que a rede já propôs a renda mínima, eu acho que a gente está caminhando lá do ponto de vista do estado,
de propor soluções, vamos continuar propondo soluções, mas eu saio daqui da conversa com você com alguns direcionamentos que são bastante importantes. Primeiro que é essa conscientização, que eu acho que é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que convocar mesmo todo mundo da favela, todo mundo das comunidades periféricas, que possam fazer essa conscientização. Saio daqui e eu acho que o que eu sei fazer de melhor na vida é ser ponto de ligação. Eu não sou da comunidade, mas eu já trabalhei muito com a situação de vulnerabilidade. Sou uma pessoa que gosto, eu não sou da comunidade, mas eu gosto de estar ali, gosto de estar na ponta, gosto de estar no chão, gosto de ouvir as pessoas e eu posso levar essa fala para quem pode decidir. E eu acho que essa é o meu papel aqui. E eu acho que esse é um ponto que daí pelo menos hoje a minha preocupação ficou concreta. Eu agora tenho uma preocupação de como fazer chegar alimento e kits de saúde nas pessoas que precisam. Então, primeiro a gente precisa mapear as pessoas que precisam e depois cadastrar alimentos e kits de saúde. E fazer isso chegar lá. Ok. Eu vou buscar essa semana, na sexta-feira, eu acho que não vai ser meio-dia, vai ser às 3 da tarde. Mas eu vou sentar com um economista do mesmo jeito que eu sentei aqui com você, para entender a parte. Você está mais do que convidado, e todo mundo está aqui, está mais do que convidado de estar junto para ouvir, que é para entender a parte teórica um pouco do que é possível o Estado fazer. Para que isso? Para que a gente saiba o que cobrar, porque também ficar aqui desesperado, falando preciso, mas a gente não... precisa do quê? Da onde a gente vai tirar esse dinheiro? Como que, né? Então, eu vou querer entender com ele esse caminho para a gente separar o que dá para cobrar. E depois eu vou tentar sentar com outras pessoas que trabalham na parte de desenvolvimento econômico mesmo e trabalhar a parte do o que o empresário pode dar, o que o empresariado pode fazer, o que a gente tem hoje juridicamente para forçar isso a acontecer. E sempre pensar o que nós, individualmente, considerando que esse nosso grito de socorro não está sendo ouvido pelo governo, o que nós podemos fazer? Se a gente fizer por 10, se cada um fizer por 10, a gente já... E esse trabalho de conscientização também estou dentro para fazer, né? Vou continuar pagando a minha faxineira. Eu estava com uma reforma e mudança em vista. Eu estou pensando seriamente em continuar, em contatar esses profissionais e ver se eu consigo pagá-los desde já, ainda que eles não possam fazer os trabalhos para mim agora, mas façam depois, para que agora eles tenham dinheiro e que eles sobrevivam, né? Para que depois eles façam o trabalho na hora que puder fazer. Então, isso é o que eu estou podendo fazer nesse momento diante das minhas necessidades, e eu estou engajada em continuar fazendo isso. Mas eu acho que também eu preciso passar essa conscientização adiante e ajudar as pessoas a como interromper, como você disse, como interromper esse ciclo vicioso do poder. A gente não pode depender de um vereador, mas a gente é codependente, todos nós. Então, nós dependemos uns dos outros nesse momento para passar por isso. E eu estou engajada em ver como que a gente pode se juntar e se unir e resolver isso. Eu acho que a gente tem mais 4 minutos. Deixa eu ver. Eu vou deixar você 1 hora. Fazer uma despedida.
Na verdade, e para a gente sair daqui com esse compromisso. tá bom. Rapidinho, né? Ser um pouco sucinto. Na verdade, eu quero agradecer aí, primeiramente, a você que disponibilizou essa live para que a gente pudesse falar desse problema. E eu quero também dizer que a gente precisa continuar a fazer aquilo que a gente está fazendo, né? Naquele trabalho de formiguinha, mais uma vez, não é sendo um prolixo, né? A gente sempre fica falando trabalho de formiguinha, mas é o que a gente tem, é o que tem para hoje, né? Porque se eu tivesse condições, nós tivéssemos condições, não estaríamos aqui. Agradeço a todo mundo que entrou aí na live, tá? E, e a gente continua. Vamos conversando, vamos se alinhando, né? Qualquer Isso aí. novidade, estamos aí, tá bom? É isso. Forte Beleza, abraço para Rinaldo. todos aí. Obrigado, Mari. Agradeço Tamo muito, junto. agradeço muito a sua participação e sua visão aí sobre as coisas. Sim. E agradeço todo mundo que entrou também. E a ideia é que a gente vá junto. Então, eu estou me colocando Ok. aqui à disposição para ser, para ser um lugar que vocês possam vir falar quais são os novos problemas que vocês estão enfrentando para a gente tentar achar uma solução. Ok. Tamo junto. Isso. Vamos junto, vamos em rede, né? Nós em rede somos mais, né, Rinaldo? Ok. E Ok. beijo para todo mundo, bom dia para vocês e fiquem em Beijo. casa. Obrigado. Beijo. Falou. Fica em casa. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.